capítulo 9, versículo 27. Diz assim: Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Poderia sentar aqui. Quero nesse momento meditar nessa palavra, se você puder permanecer com a Bíblia aberta, onde vamos estar aqui a analisar esse texto bíblico que narra um milagre de Jesus. Jesus, durante todo o tempo em que pela qual ele caminhou e viveu o seu ministério, ele marcou vida, marcou pessoas foram tocadas pela cura, pelo milagre. E ainda hoje, irmãos, ele continua sendo o mesmo. Jesus não mudou. A Bíblia está dizendo que saindo Jesus dali. Sim, saindo de onde, irmãos? Saindo da casa de Jairo. É interessante nós olharmos que a casa de Jairo, um líder da sinagoga, um homem judeu que trazia em si um grande respeito de Israel, mas que veio a sucumbir diante da doença, da enfermidade e reconhecer a impotência da religião diante de certas crises. Jairo foi alguém que viu o definhamento da sua filha, viu a enfermidade se agravar, sai correndo em busca de socorro, mas não deu tempo. Sabe aquelas coisas que acontecem conosco que a gente acha que a gente consegue resolver? E você percebe que a sua impotência humana, você não consegue resolver tudo. Esse é Jairo, um grande líder, um homem que tinha uma posição que era reconhecido por todos, todavia ele não pôde salvar a própria filha dele. Ele sai em busca de socorro, e quando ele está lá pedindo socorro, alguém chega, já era, acabou. Para os pais que estão, imaginando isso. Vamos voltar para casa, incomoda mais ou menos. Mas aí, irmãos, isso é o contexto. Jesus vai para a casa de Jairo, chega lá. Jairo está fora de casa e já tem velório. Músicas já são tocadas. Tem carpideira chorando, já tem um clima de velório. E Jesus chega ali e quebra o protocolo e diz: a menina não está morta. As pessoas vão rir. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Escuta. Aqueles que estavam chorando, quando Jesus disse que a menina não está morta, está dormindo, passou a rir. Mas espera aí, não estava chorando? Como é que está rindo agora? Epa, que amizade é essa? Que sentimento é esse? Que tristeza falsa é essa? Que lágrimas de crocodilo são essas? Sim, assim são os amigos. Aparentemente estão chorando com você, aparentemente estão sofrendo, mas não tem peso, não tem carga. São sentimentos emotivos vazios. É isso que está na casa de Jairo. Mas Jesus ele adentra lá dentro com os seus discípulos, chama o pai, a mãe, Pedro, Tiago, João. Vai lá na menina, toca nela, menina levanta. É como alguém está despertando o sono. A menina só levanta e está. Aleluia. Aquele local ficou marcado como um local da vida. Aquela casa que tinha pranto, choro, desespero. É claro que eu falo sério, mas é que o contexto é tão forte, irmãos. Imagine quando Jairo vem chegando em casa com Jesus e a mulher vai lá. Essa mulher é uma bênção, né? Ela vai olhar para ele e vai dizer assim: por que você demorou tanto? Você não sabia que ela estava doente? Por que você não trouxe ele correndo? Ele deve ter falado dentro dos dentes, mas eu não entendo. Fala baixo, mulher. Fala baixo como? Ela está morta. Calma como? Se for brasileiro é assim, né? Imagina a cena. E ele tem que segurar as lágrimas, engolir
Mas Jesus resolve a questão. E aquela casa que estava marcada para um velório se transforma em festa. Os músicos já estavam pagos, só tem que trocar o repertório. O repertório de velório foi trocado por repertório de festa. Querido, é esse o contexto que nós estamos na mensagem. Jesus está saindo triunfantemente de um local onde deixou todo mundo alegre, todo mundo feliz. É esse o andar de Jesus pelas ruas. Então, saindo Jesus dali, 2 cegos passaram a segui-lo. É interessante alguns nuances aqui para nós aprendermos, irmãos. Depois da cena da ressurreição, nós temos 2 homens aqui que nós precisamos pontuar aqui sobre a cegueira. Primeiro, cegueira é incurável, irmãos. A cegueira é uma doença incurável. E naquele tempo, que não tinha segurança social, não tinha INSS, não tinha LIS, não tinha nada disso. Uma pessoa que era cometida dessa doença, ela tinha um destino certo: a mendicância, o padecer, o sofrer, o desprezo e às vezes ser acusado. Você cometeu pecado, cara. Para chegar nisso daí, com certeza você fez coisas erradas. Pastor, só está exagerando? Não, é só você olhar João 9. João 9, quando eles vão passando e vê os 7 de nascença, os discípulos vão perguntar para Jesus: Jesus, quem foi que pegou? Foi ele? Foi os pais dele? Então tudo isso estava atrelado como juízo de Deus. Além de já ter a dor da perda desse traço todo, ainda tinha. Ainda bem que ele não chegava nesse ponto, né? Entre aspas. Mas ainda tinha os olhares atravessados, as pessoas dizendo: está pagando. Ou o pai ou a mãe, alguém fez alguma coisa errada. Estão pagando por aquilo que fizeram. Sim, irmãos. E o ponto é que não tinha onde pedir ajuda. Não tem governo de ajuda, não tem governo de socorro. Se houvesse sensibilidade dos sacerdotes, eles seriam assistidos na sua necessidade. Mas nós sabemos, o sacerdócio estava falido. A religião estava falida. Então nós temos aqui, irmãos, 2 cegos. 2 homens desassistidos pela vida, desassistidos pela religião, desassistidos socialmente. E eles não tinham para quem recorrer. Esse é o ponto pior que eu olho nessa mensagem. Porque quando você tem uma porta para bater, para pedir ajuda, é top, é legal. Mesmo que se você tomar um não, mas você tem outra opção, você vai na outra, vai na outra, vai na outra. Mas eles não têm para onde recorrer, não tem para onde ir. No nosso tempo atual, século XXI, nós temos a leitura hebraica, nós temos cães guias, nós temos inúmeros aparatos hoje que proporcionam ao cego não a devolução da visão, mas a facilitação da vida. Hoje um cego já consegue ter uma certa comodidade maior e ele consegue ter uma vida social um pouco melhor. Mas naquele tempo, não. Naquele tempo as coisas eram muito mais complicadas. Mas aí eu vejo aqui uma questão. A Bíblia está dizendo: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram. Escuta, tem tanta gente que tinha olhos escondidos e não queria seguir Jesus. E eu encontro 2 homens que não conseguem enxergar, que não conseguem ver, mas eles estão seguindo a Jesus. Qual é a tua desculpa para não seguir Ele? Qual é a tua desculpa para não andar com Ele? Eles estavam completamente à margem da sociedade, à margem dos benesses de Deus. Mas ainda assim, esses homens, eles vão seguir ao Senhor Jesus. Agora, por que eles seguiram a Jesus? Primeiro, eles tiveram uma fé. É a fé que nos move, irmãos. É a fé que tem que mover a nossa vida. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E esses homens começam a seguir a Jesus por causa da fé. E eles ouviram falar, entender, ele é cego, mas ele não é surdo. Eles ouviram falar: este homem fez milagres. Esse homem tocou em pessoas, as pessoas foram curadas. E agora, lembre-se, tem um ápice. Qual é o ápice? Tem uma menina que foi ressuscitada. Eles devem ter olhado para o outro e falado assim: tá bom, nós estamos mal, mas nós estamos vivos. Nós não podemos enxergar, mas nós estamos vivos. A filha daquele camarada lá estava morta e ele resolveu o problema dela. Não,
morte é o maior inimigo que o homem tem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 diz que a morte é o nosso último inimigo. E o brado será: onde está a morte do teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que venceu a morte. Ele tem a chave da morte, a chave do inferno. Sim, mas a morte é o pavor de todo homem. Não tem nenhum homem que bate no peito e diga: eu tô. Não. A morte é o nosso inimigo, que faz qualquer homem tremer. Porque a hora que ele chega para levar, todo mundo quer passar aqui, não? Joguei na minha frente. Qualquer um oferece. Sim. Essa é a realidade da morte. Eu vejo que Jesus, ele não escusou de atender ninguém. É com essa confiança, é com essa certeza que esses cegos vão atrás de Jesus. E eles não estavam mortos, eles estavam vivos. Então, enquanto a vida há esperança. Escuta, Deus está nos chamando, irmãos, para o ano 2026 a caminhar pela fé. Para de olhar para você como se você fosse o mais problemático da vida. A grande questão do ser humano é que nós achamos que, fulano pode até sofrer, mas o meu sofrimento é igual. Sempre achamos que nós somos os mais coitadinhos, nós somos os mais miseráveis, nós somos os mais improváveis, os mais impossíveis. E quando Deus está fazendo coisas muito mais tremendas na vida de nós hoje, e é só eu olhar e dizer: não, peraí, se Deus está fazendo lá, Ele pode fazer comigo também. A minha vida pode ser diferente, eu posso ser transformado, eu posso ser mudado. Escuta uma coisa muito séria que eu aprendi na caminhada: Deus não tem rato de bicho. Não existe pecado que Ele não perdoa, não existe vida destroçada, destruída. Ele não pode restaurar. Não, Ele junta cacos, irmão. Ele pega os cacos de uma vida quebrada, arrebentada. Ele junta tudo isso e a mão de oleiro dele faz esse vaso novo de tal maneira que nem rachadura tem mais, nem pica fica. Porque Ele é Deus. Ele é o grande oleiro. Ele sabe como trabalhar a massa. Ele sabe onde mexer em nós. Ele sabe onde nos tocar. Ele sabe como fazer as coisas diferentes em nós. Os homens nos machucam, nos ferem. Os homens que aparentemente viriam para nos ajudar, às vezes só pioram as coisas. Jesus não, irmãos. Jesus, ele chega para resolver, ele chega para tratar de nós. Aqueles homens tinham um problema sério. Eles tinham uma doença incurável, mas está com Deus. Talvez você diga: pastor, eu tenho um problemão para 2026. Pastor, eu estou passando por crise. Eu só quero dizer para você: você está vivo. Enquanto a vida há esperança. É só você agora colocar diante de Deus todo o teu empenho, a sua fé no Senhor e caminhar em direção a Ele, crendo que Ele fará a diferença na tua vida. O grande segredo é nós não desistirmos, é não jogar a toalha, é não retrocedermos, porque enquanto estamos vivos, há esperança para nós. Só os mortos não têm esperança. Sim, tem que sacudir a poeira. 2026 já começou. Eu me lembro de quando Eliseu, no início do seu ministério, ele estava lá, já não tinha mais Elias, e de repente na porta da casa dele bate uma mulher e diz: olha, eu estou com um problema. E qual é o teu problema? Meu marido, ele era servo de Deus, você sabe que ele era um infiel, e ele tinha uma dívida muito grande, os credores estão lá para levar meus filhos. Eu estou vindo aqui para ver o que você pode fazer com Deus. Mas eu não quero falar hoje do homem de Deus nesse texto. Escuta, ela ia perder os 2 filhos. Marido estava morto, tem uma dívida. Ela está de luto que perdeu o marido. Mas escuta, mas se ela não se levanta para buscar solução, ela vai perder também os 2 filhos. Escuta, tem coisa que você fica chorando, lamentando. E não observa que tem outras coisas para cuidar. Se aquela mulher entrasse em depressão por causa do luto: perdi meu marido, não vou mais viver. Aí ela perdeu os 2 filhos também. Tem coisas da vida que você tem mais a perder se você não se levantar para tomar conta. Aquela mulher teve que sacudir a poeira, arrancar as suas roupas de luto, engolir o choro e correr atrás. Não, eu tenho 2 filhos para salvar. E eu não tenho tempo para chorar. Eu tenho que resolver a minha vida. E é isso que ela vai fazer. Ela vai buscar conselho. Mas o conselho não é fácil. Vai pegar vasilha, dá trabalho. Vai pegar vasilha, depois você vai encher de azeite, depois vai vender azeite. Está na hora de sacudir a poeira. Não adianta você sentar a chorar e achar que todo mundo vai ficar com pena
E por isso elas caem dentro de uma depressão amarga, dentro de uma angústia profunda. E não conseguem enxergar nada, tudo nebuloso, perdeu o colorido, fica tudo cinza. Porque não se levantam. Aquela mulher enterrou seu morto e deixou o morto ali. E prosseguiu a vida. Aqueles homens cegos tiveram que levantar e erguer. E está pensando que é fácil seguir cego, irmãos? É fácil, fecha teus olhos. Tenta fazer uma caminhadazinha aí de meia hora, cego, tu vai ver. Você vai tropeçar em merda, vai cair. Você vai perceber que não é tão fácil assim. Mas a grande questão é: não dá para vocês ficarem esperando que qualquer um dependa de você. Você tem que encarar a realidade. Eu tenho um problema e eu tenho que buscar solução. É isso que esses cegos estão entendendo. Ou eu me levanto, ou eu vou ficar cego o resto da vida. E eles tinham a oportunidade. Jesus estava ali. Você tem a oportunidade. Jesus está disponível para mim e para você. É só clamarmos, é só buscarmos, é só nos lançarmos diante dele e nos entregarmos a ele. Tá, mas o que esses homens fazem? Agora vamos voltar para o texto. Saindo Jesus ali, 2 cegos seguiram, fazendo o quê? Gritando. Escuta, não está fazendo mímica. Esse não pode enxergar, irmão. Mas gritar? Até perder a voz. Até perder a voz. E eles gritavam: tenha compaixão de nós, filhos de Davi. Aí entra a questão. Eu sou acanhado, pastor. Eu tenho vergonha. O que as pessoas vão pensar de mim? Ficou louco, ficou doido. Vai sair gritando pelo meio da rua. Tem um ditado brasileiro que diz que só sabe o calor do fogo quem está no fundo da favela. Só quem sabe a dor do problema é quem vive. Se você precisar de verdade, não importa o que vai falar. Como diz aquele hino, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Pode me chamar de louco, de doido, quem sabe da minha necessidade sou eu. E se eu precisar gritar, eu vou gritar. Se eu precisar chorar, eu vou chorar. Eu não quero saber o que vão dizer. Quantas das vezes que no meio do calor, da tribulação, da luta, eu ia dirigir e as lágrimas estavam rolando, eu pensava: tomara que o Senhor não fez. Porque você vai parar ali, todo mundo lá, e está as lágrimas rolando. Vão pensar: o senhor não está chorando? Sim. Mas eu não quero saber o que eles estão pensando. Eu sei que eu estou falando com meu Deus, eu estou abrindo o meu coração com o céu. Eu estou falando com meu Deus. Aleluia. E não importa se vão me chamar de louco, de doido, de desequilibrado. O que importa é que o meu Deus me entende. Ele sabe exatamente o que está passando aqui dentro de mim. Então esses homens, eles começam a gritar pelas ruas: Senhor, tenha compaixão de nós. Quando nós nos levantamos, nós estamos dando o primeiro passo. O primeiro passo deles foi se levantar. O segundo passo deles foi caminhar seguindo a Jesus. Aí se você perguntasse a eles assim: você, para onde que vocês estão indo? Não sei. Qual é a parada onde vocês vão parar? Não sei. E por que estão seguindo? Porque Jesus está na frente. Só estamos seguindo a Jesus. Não sei para onde ele vai, mas eu sei que eu quero estar aonde ele parar. Onde ele estiver, eu quero estar. Para onde ele for, eu quero ir. Eu não sei se você já abriu o teu coração para Deus. Pastor, mas Deus sabe tudo. Sim, mas é diferente. Quando você lê os Salmos, você vai entender. Ali está o extravasamente do coração. Quando os salmistas, eles ali diante de Deus, eles rasgam a alma, rasgam o coração, extrapolam, extravasam diante de Deus. E quantas das vezes nós temos resistência de dizer para Deus: Senhor, é aqui que está doendo. Senhor, é aqui que eu preciso ser tocado. Senhor, eu pequei, eu errei. O pastor falou aqui sobre um filho pródigo. Meu Deus, quantos filhos pródigos orgulhosos morrem comendo a roupa de porco, mas não tem coragem de dizer para o pai: pai, eu estou precisando de ajuda. O orgulho não deixa, a soberba não permite. Aquele garoto, se ele não caísse em si e dissesse: peraí, eu fiz doideira, eu fiz tudo errado. Na minha casa do meu pai, na casa do meu pai, os empregados foram melhor que eu. E eu aqui, passando fome, miserável. Não, eu vou resolver isso. Vou me levantar. Eu vou chegar lá, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu. Eu vou abrir meu coração.
E muitas das vezes nós somos resistentes de chegar para Deus e dizer: Deus, eu errei, eu meti os pés pelas mãos, eu pisei o pé na jaca, eu fiz tudo errado. Mas eu estou aqui, vai, começa tudo de novo. Corrige, conserta, me bate se for preciso, me dá uma surra. Mas eu só não posso ser deixado de ser filho. Eu só não posso deixar de estar na tua casa. Eu só não posso deixar de estar aqui com o Senhor. E esses servos aqui, eles vão em busca daquilo que era o extremo da necessidade deles. Eles precisavam enxergar. Por isso, gritaram, extravasaram, não se intimidaram, não tiveram vergonha. Aqui tem outro ponto, irmão. Não tem vergonha dos seus fracassos e erros. Enquanto você tiver medo, vergonha dos seus erros e fracassos, você nunca vai vencer. Eles tiveram que admitir diante de todo mundo. Escuta uma coisa muito séria. Na geração de hoje, pastores, é muito mais fácil, muito mais cômodo meter um óculos escuro e fingir que não é cego, só para parecer que é tudo normal no meio da multidão e não admitir que tem segredo. Pessoas estão sofrendo, mas não querem admitir que estão sofrendo. A vida está enfrangada, a vida está toda despedaçada, quebrada por dentro, mas não tem coragem de admitir que socorro. Leve-se o socorro, vem do Senhor dos céus que fez o Senhor nosso Deus. Ele está lá pronto, mas falta em nós o pedido de socorro. Falta em nós o extravasamente dizer: Deus, eu preciso, eu quero ajuda. E eles continuaram, prosseguiram. Mas tem algo aqui que a Bíblia diz que, voltando para o texto, verso 27, saindo Jesus dali, dois servos seguiram, gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Verso 28, quando ele entrou em casa, olha, quando, talvez você não consegue perceber aqui um nuance de detalhe. Aqueles homens percorreram, uma longa caminhada. Eles foram da casa de Jairo, possivelmente ali era a casa de Pedro, a casa de Cafarnaum. Gritaram o tempo inteiro, clamaram o tempo inteiro. Escuta, ninguém entendeu. Ô dor profunda quando ninguém nos ouve. Ô dor profunda chamada solidão. Mas entre o verso 27 e o verso 28 é exatamente isso. O grito que foi silenciado pelo silêncio de Jesus. Ninguém respondeu nada. Não tem nenhum discípulo que vai ali para chegar para dizer: olha, já daqui a pouco vai te atende. Olha, não tem ninguém, ele está ocupado. Não, ninguém fala nada, irmãos. E outra coisa, eles não sabem, então não estão chegando. É tudo quando você ora, você clama, você grita. Não tem um amigo, não tem um tapa no ombro, não tem ninguém que diz: conta comigo, estou aqui com você. Tem momentos da vida que a gente é assim. Vamos gritar sozinho, vamos chorar sozinho e vamos passar por luta sozinhos. Pastor, e Deus? Sim. Deus tem o tempo dele agir. Deus tem o momento dele agir. Porém, Ele tem muito a nos ensinar. Porque muitas das vezes nós achamos que temos aquilo que vai resolver tudo. A gente acha que, rapaz, eu tenho certeza que se o troço pegar para o meu lado, basta um telefonema, basta eu. Os homens também são limitados. Os homens também não são perfeitos. E esse texto aqui nos mostra que esses dois homens, eles perseveraram na caminhada, gritaram, clamaram, pediram, foram insistentes. E ninguém atendeu eles. Mas aí diz a Bíblia que Jesus, aqui no verso 28, ele entrou na casa. O que eu aprendo aqui? Acabou. Porque se enquanto estava na rua e não atendeu, se entrou dentro de casa, agora acabou. Fechou o ciclo. Tem momentos da vida que parece que é assim, acabou. Não tem mais nada a fazer. Eu tentei, eu pedi ajuda para todo mundo. Mas qual é a insistência deles? A insistência deles é que os servos foram para dentro de casa, se aproximaram, não desistiram. E a minha pergunta para você é: desistir por quê? Parar por quê? Jogar a toalha por quê? Não, amados, vai até o fim. Vai até o fim. Esse milagre só existe porque esses homens decidiram: eu não vou parar. Aleluia. Aparentemente acabou as oportunidades, mas eu não vou parar. Glória a Deus. Deus tem maneiras diferentes de agir.
Um homem foi procurar a ajuda de Jesus e disse: Senhor, meu servo está doente, vai para minha casa. Jesus disse: eu vou. Aí depois ele mudou de ideia e falou: Senhor, eu não sou digno de receber na tua casa. Basta uma palavra. O que Jesus faz? Jesus libera uma palavra e o homem é curado. Nem chegou lá. Outros só em tocar na pele de Jesus foram curados. Outros Jesus tocou, foi curado. Mas esse aqui passou o tempo inteiro gritando e clamando e não foi curado. Deus tem seus métodos diferentes. Nem sempre o que Deus faz na vida do teu irmão vai fazer na tua. Nem sempre a história do outro vai ser igual à sua. Mas não significa dizer que Deus te ama menos. Deus só quer te dar uma experiência diferente. E é isso que acalenta. E tem que acalentar o nosso coração. Eu sou diferente. Somos todos seres humanos. Mas todas as vezes que você se olha no espelho, você sabe: eu sou único. Porque aí, nos teus olhos, ninguém tem 8,2 bilhões de pessoas sobre a Terra. E ninguém tem a íris que você tem. É única e exclusiva. Nem quem já morreu, nem quem está vivo. Essa impressão digital que você tem aí é única. Mais de 8 bilhões de pessoas, ninguém tem isso igual a tua. O que significa? Você é único. É por isso que Deus nos trata diferente em certas situações. Deus quer nos marcar, Deus quer mover em nossa vida o que eu não posso achar. Se Deus fez com fulano, Ele tem que fazer comigo. Quem disse isso? Ele tem a maneira de trabalhar, Ele é Deus. Não sou eu que determino, Ele é o Senhor, eu sou apenas o servo. O servo sou eu, é Ele que é o Senhor. E eu tenho que aprender a depender dEle. Jesus não atendeu aqueles homens na multidão. Mas a Bíblia diz que lá na casa, Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Pronto, agora era um momento íntimo. Quantas vezes Deus nos reserva a intimidade com Ele? Parece que tudo acabou. Não, é somente Deus chamando para o momento mais íntimo. Quando é que você tem uma experiência mais profunda com Deus? Parece que tudo desabou, né? Quando tudo está... Eles momentos que Deus age. Talvez o maior milagre da Bíblia, irmãos, foi no momento mais inusitado. Para mim, o maior milagre da Bíblia foi a abertura do mar vermelho. Você tem ali 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Se contabilizarmos para cada homem e uma mulher, nós já falamos de 1 milhão e 200 pessoas. Se pensarmos nas crianças, nós estamos falando aí de pelo menos 2 milhões de pessoas. Um monte de um lado, um monte do outro, tremendo de um mar na frente, um exército furioso vindo atrás, e esse povo todo gritando para a cabeça de Moisés: faltou sepultura no deserto, você é louco, você é doido. Moisés vai clamar aos céus, e Deus disse para ele assim: Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marcha. Aí Moisés iria dizer: Deus, o senhor está entendendo? Talvez sua visão não está bem, porque eu vou para onde? Se eu for para lá, eu vou morrer. Vou topar com o faraó. Para montanha não dá, para cá não dá, só tem o mar. E Deus vai abrir o caminho. Mas é fácil a gente ler hoje. É fácil olhar para a Bíblia e dizer: ah, que tremendo, abriu o mar. Mas vai viver na pele de Moisés? Vai viver na pele dele, todo mundo gritando: e aí, Moisés, que adora? Todo mundo na perdição. E o milagre do povo. Viver milagres, irmãos, é viver sufoco para o milagre. As mães que tiveram parto normal sabem. É muito lindo, né? Está com o biberonzinho no braço, todo mundo diz: que lindo, que bonitinho. Mas na hora da dor do parto ali, é ela. Sim. Mas a dor é momentânea, passageira. Assim também as dores que sentimos aqui na luta, na prova, ela é passageira, é momentânea. Daqui a pouco vem a luz, o milagre, a bênção, e a gente vai se regozijar. Aquele momento que aqueles homens entram ali, Jesus disse para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Imagina, isso aqui é um grito, né? Já vou. Sim, Senhor! Vai para o quartel general. E aí então Jesus,
Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês, conforme a fé que vocês têm. Quantos abraços que eles já não tinham mais? Um toque, são imundos, são impuros, são... Mas Jesus vai dar um toque neles, nos olhos deles. E o toque da mão de Jesus não só transmite calor, transmite neles uma explosão dentro deles. E o globo ocular deles é invadido pela glória de Deus de tal forma que toda nebulosidade, escuridão se transforma em luz. E o grande milagre daqueles cegos ali é que quando se dilata a pupila dos olhos deles, eles estão diante do Verbo encarnado. O primeiro olhar, a primeira visão é de Jesus. Oh, meu Deus! Que coisa tremenda, magnífica! Eles estão diante do Deus encarnado e eles agora podem ver. Eles podem enxergar porque foram tocados pelo Senhor. Eu creio, Deus tem o poder de nos tocar ainda hoje. Deus quer abrir a nossa visão, Deus quer abrir nossos olhos. Está doendo, está difícil, mas quando Ele abrir nossos olhos, tem um gozo, tem uma alegria, tem uma abundância de graça e de glória. Olha, ficou algo inimaginável que ocorreu com aqueles dois. Eles devem ter pulado e saltado. A Bíblia diz no verso 30 assim: os olhos deles se abriram. Mas esse homem estava tão empolgado, que a Bíblia diz assim: Jesus, porém, advertiu eles severamente, dizendo: olha, tenham cuidado para ninguém que vocês cala a boca, tá? Mas pô, cala a boca. Vocês não vão contar para ninguém, mas como não vai contar, Jesus? Eles estavam todos empolgados ali. Eu estou vendo, eles não conseguiram conter a alegria. No verso 31, olha o que diz a Bíblia: eles, porém, saíram, espalharam a notícia a respeito de Jesus. Para quê? Para os amiguinhos? Não. Olha isso. Por toda aquela terra. Incansável. Escuta. Se pudéssemos imaginar que isso ocorreu no início do dia. No início do dia, pastor. 2 homens cegos. Tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós. Final da tarde. Jesus me curou. É simples. Eu estou curado. Eu estou enxergando. Olha. Você está de terno azul. Você está de terno branco. Eu estou enxergando. Olha. Eu consigo ver o que eu não conseguia. Eu passei aqui pela manhã e não via nada. Agora eu estou enxergando tudo. A tua camisa está boa. Eu estou vendo colorido. Esses homens estavam magníficos. Glorificando o Senhor porque foram tocados. A glória de Deus invadiu a vida deles de tal forma, de tal maneira, que eles não ficaram com isso apenas para eles. Foram repartir com outros, pensando na alegria de outras pessoas, com doenças, com enfermidades, com problemas menores, que pensavam assim: opa, peraí, eu sei quem é aquele sujeito. Aquele não era cego mesmo. Não, pera lá. Se Jesus curou ele, não, ele vai curar ele também. Saiba, o teu milagre pode tocar em vida e trazer esperança para lá. Um nariz restaurado, que estava quebrado, arrebentado, é estímulo para outros que estão vivendo crise, que vai olhar e dizer: não, peraí, se Deus consertou a vida de fulano, conserta a minha. Se Deus consertou a vida de meu, também conserta a minha. Sim, Deus quer nos levantar, não como troféus, mas como a mostra do poder dele e daquilo que ele pode fazer. Ele tem prazer em nos curar, ele tem prazer em fazer grandes coisas em nós. Se coloque de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria que você orasse: Senhor, agora, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei como é que você está começando o seu domingo, eu não sei qual é a dor que te atraiu, que está te levando a seguir Jesus, mas eu quero dizer para você: Ele te ama. E Ele reservou essa noite para dizer para você: tu crê que eu posso fazer isso? Você crê que eu posso mudar a tua vida? Você crê que eu posso abrir a tua visão? Você crê que eu posso mudar a tua família? Eu posso abrir uma porta de trabalho? Eu posso mudar a tua vida financeira? Eu posso tirar dessa angústia do teu coração? É para renovar, eu posso renovar. Você crê nisso? Mesmo Jesus me amou em Jerusalém. Senhor, eu oro a ti.
da Judeia.